Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo, nós vamos falar sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico 2. Bora lá então? Vamos observar essa imagem aqui? Quero perguntar para você, o que acontece com a temperatura de um suco quando colocamos cubo de gelo dentro dele? Isso mesmo, o que vai acontecer? Você tem ali o copo de um suco, pode ser de água também, tá? Só para a gente entender o que acontece com a temperatura deste líquido quando nós adicionamos então gelo. Vai acontecer o quê? Que a temperatura do suco vai diminuir, isso mesmo, vai diminuir. Por quê? Porque ele vai estar cedendo calor, não há troca de frio. Há quem pense que o gelo vai transferir, né? Ali ele que vai tornar gelado o suco ou a água. Não, na verdade o que acontece é o corpo com maior temperatura que vai ceder calor para aquele que está com a menor temperatura, ou seja, o suco, que vamos dizer ali, né, que está numa temperatura ambiente, meio quentinho, né, ele vai ceder calor para o gelo, que está com a temperatura menor, e com isso o gelo vai derreter, né, e a temperatura do suco vai diminuir. Então, a ciência, ela atribui diferentes significados para temperatura e calor. Há quem pense ali que são palavras sinônimas, ou seja, que têm o mesmo significado. No entanto, não, ok? Bora lá. A temperatura de um corpo, ela está relacionada a quê? Ao movimento das partículas que possui o determinado objeto, aquele determinado corpo. Então, essa imagem aqui, numa cor mais rosada, né? Com essas partículas maiores aqui avermelhadas, essa imagem está representando para nós um corpo que está numa temperatura mais elevada. E já digo para você, quando um corpo é submetido a um exposto ali com a temperatura maior, as partículas vão estar em maior movimento. Então, temperatura maior agitação das partículas que compõem esse objeto, este corpo. Nessa imagem aqui, com uma coloração mais clara, azulada, está representando para nós um corpo que está submetido ali a uma temperatura bem baixa, não está exposto ali a uma temperatura elevada, né, ao fogo, por exemplo. No entanto, né, no caso, esse objeto, esse corpo que não está exposto a uma temperatura elevada, ele terá uma menor agitação térmica em suas partículas, ou seja, as suas partículas vão estar em menor agitação, vão estar mais calminhas ali. A temperatura de um corpo ela é entendida como a medida da intensidade da agitação térmica. Olha aqui, ó, a agitação térmica das partículas, né? Isso aqui então define para nós o que é temperatura. Aqui nós temos o copo de um chá e a gente destaca aqui duas coisas: a diminuição da temperatura, né, que vai acontecer dele, porque ele está quente, então ele vai estar cedendo ali calor e com isso a temperatura dele vai diminuir. E a temperatura dele diminuindo, ele vai alcançar ali aquilo que nós chamamos de equilíbrio térmico. Isso mesmo, vai ficar ali com uma temperatura ideal a ponto então de ser consumido. Neste vídeo nós falamos sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!